galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LACENEM, o maior site de videoaulas do Brasil. Fiz estilo Cristiano Ronaldo. Então se liga só agora, deixa de palhaçada, Sidney, vamos direto ao ponto. Se liga só, meu companheiro. Hoje nós vamos trabalhar aqui alguns exemplos de redações. E o que eu quero que você entenda com isso? Eu peguei duas redações, uma com alguns equívocos, com alguns problemas, e uma outra que está perfeita. Para que você tenha a noção do que é um erro numa redação e para você também ter a noção do que é uma redação perfeita. Porque às vezes você olha uma redação e você fala assim, pô, tá bacana, sim, tá legal. Mas no final das contas ela está cheia de equívocos. E às vezes você olha uma redação e não consegue perceber a qualidade, a técnica, o quanto aquela redação foi trabalhada com esmero, com qualidade. E é isso que a gente vai observar hoje. Então se liga só. O que eu vou te dizer aqui? Primeiro é que provavelmente o tema da tua redação, já na primeira aula nós trabalhamos alguns temas que, na verdade, nós mostramos aqui todos os temas trabalhados. E eu tenho conversado com alguns professores, alguns amigos, e nós temos percebido que normalmente, o tema da redação do Enem tem sido trabalhado na revista Época ou na revista Veja no primeiro semestre do ano. Então, o que eu vou fazer aqui com vocês, como já havia prometido? Vou pegar as principais reportagens dessas revistas e nós vamos trabalhar essas reportagens durante o ano, para que você, chegue lá no dia e arrebente, tendo a noção. Mas é óbvio que você deve trabalhar isso já em casa, com tranquilidade. Não deve esperar, sabe? Eu estou te dando, né, tem aquele ditado, vou te dar a vara para você buscar o peixe, mas você não precisa que eu te dê o peixe. Então eu já estou dando a vara. Então, meu companheiro, você já sabe que essas revistas vão provavelmente trabalhar o possível tema da tua redação. Então, comece a ler, comece a comprar. Ah, tô sem dinheiro, Sidney. Então, fila do amigo, sabe? Pega aquela assinatura que o camarada que se mudou já está deixando lá no teu condomínio, procura com o porteiro. Qual é, parceiro? E aí, tem alguém que se mudou e a assinatura da Veja da época está ficando aí? Deixa eu dar uma olhada, coisa e tal. E assim por diante. E aí se liga, Sidney, meu pai fez a assinatura da Carta Capital, da Caros Amigos, poxa, e aí, como é que fica? Não tem problema, porque geralmente os temas trabalhados na revista Veja também são trabalhados na época, também são trabalhados na Carta Capital, também são trabalhados na Caros Amigos. De repente, a perspectiva como aquilo foi trabalhado foi diferente, é claro, mas o assunto não deixou de ser colocado em voga. Então, meu companheiro, esteja preparado. Tranquilo? Então vamos lá, vamos começar a nossa brincadeira. Então, olha aqui um exemplo de uma redação que trabalhou o voto. E olha a dica que eu vou te dar. É uma possível análise esse tema. É possível que caia na sua redação. E uma dica que eu vou te dar é você ler textos de um camarada chamado Gilberto Dimenstein. Ele, inclusive, produziu um livro sensacional chamado Cidadão de Papel, em que ele mostra que a cidadania do brasileiro está apenas no papel, que no final das contas a gente não tem direito a nada. E isso é sensacional. Então, leia textos do Gilberto Dimenstein. Esse camarada escreve muito bem. Então, a Gilberto Dimenstein, Alba Zaluar, Marta Medeiros, são autores que produzem textos magníficos, que merecem ser lidos. Tranquilo? Então, vem aqui comigo, Olha o título do texto. A relação do brasileiro com o voto. E aí, observa. Tudo bem que ele passou de 4 palavras, mas ainda assim não há o menor problema, porque não foi um texto barroco, né? Não foi aquela coisa, caraca, 10 palavras no texto, não foi isso. E aqui, ele colocou um ponto. E o negócio é o seguinte, quando eu tenho um título nominal, eu não coloco ponto. O que é um título nominal? É aquele título que não tem um verbo. Agora, quando a gente trabalha um título que tem verbo, eu coloco ponto. Só que aí repara, olha o título, a relação do voto com o brasileiro. Cadê o texto com o verbo aqui?
Não estou vendo verbo. Então, por que tem ponto? Não tinha de ter ponto. Tá entendendo? Copiei na íntegra. E aí, vamos lá, ó. É através do período eleitoral, e aí observa, não começou com nenhum elemento introdutório, com sabe-se que, com é notório que, é de conhecimento geral que, e por aí vai. Mas é um problema isso? Claro que não, não é o menor problema, até mesmo porque um texto introdutório, a introdução não necessariamente precisa de um elemento para introduzir. Qual é o único parágrafo que precisa? É o parágrafo de conclusão. E aí vamos lá, ó. É através do voto, é através do período eleitoral que a população tem a chance de promover o ato de cidadania e escolher seu candidato que demonstre respeito e compromisso com as questões públicas. Então, isso daqui seria o tópico frasal do camarada. Até aí tudo bem. Na verdade, da camarada, né? Porque esse texto aqui foi de uma mulher que eu extraí. Então, vamos lá. Além de ser um exercício de direito cidadão, ficou até estranho aqui, direito cidadão, o voto no Brasil também é uma obrigação. Mas será que o voto obrigatório ainda atende às peculiaridades do povo brasileiro? E aí vamos ver a reflexão que eu fiz em cima disso. Ó. A autora contextualizou o tema, mas seria mais eficiente se terminasse seu parágrafo de introdução sugerindo seu posicionamento e não questionando o leitor. Lembre-se que o objetivo da dissertação argumentativa é convencer o leitor e não estabelecer uma discussão com ele. Além disso, essa pergunta ficou pouco clara. E é verdade. Se liga só. Acompanha aqui comigo, ó. Olha a pergunta que foi feita. Ele abre aqui, né, ela no caso, ó, além de ser um exercício de direito cidadão, o voto no Brasil também é uma obrigação. Mas será que o voto obrigatório ainda atende às peculiaridades do povo brasileiro? Caramba, que peculiaridades são essas? Ou seja, eu sou índio, então o voto atende esse tipo de coisa. A peculiaridade do brasileiro é o quê? Eu gosto de, eu gosto só de sombra e água fresca. Eu não entendi. O que é a peculiaridade do brasileiro aqui? Sabe, fica solto, vago. Sem contar que, olha essa pergunta. Essa pergunta no final do parágrafo, ela não foi respondida. Vocês vão perceber que na leitura do texto, ela não foi respondida. Não significa que não possa ter uma pergunta no texto, não possa ter uma indagação, um ponto de interrogação. Pode. Só que essa pergunta deve ser respondida por você. E não deve deixar para o avaliador responder. Afinal de contas, quando você faz isso, esse tipo de pergunta é uma pergunta que promove o diálogo. E você não deve promover o diálogo com o avaliador, em hipótese alguma. Da mesma forma que você não pode escrever, por exemplo, a palavra você. Você, sabe, é um diálogo. Então, imagina o seguinte. Aluno, meu querido aluno, minha querida aluna. Na hora que você vai citar um exemplo, olha só o que eu estou falando aqui. Eu estou falando na hora em que você vai citar um exemplo. Eu estou dialogando com quem? Eu estou falando exatamente com você que está dentro de casa aí, com você que está aí na telinha do computador do outro lado. Então, isso é um diálogo. E a gente deve evitar ao máximo esse diálogo. Na verdade, em nenhum momento. Porque o intuito não é ser simples e objetivo. O intuito não é ter uma redação clara, com máxima clareza, com imparcialidade, com impessoalidade. Então, na hora que eu começo a dialogar com o avaliador, eu estou deixando de ser o quê? Impessoal. Eu estou deixando as minhas marcas de pessoalidade. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Então, nada de fazer pergunta para o avaliador. Nada de dialogar com o leitor do texto. Porque você não está conversando com ele. Você está expondo um ponto de vista e você vai convencer a argumentar. Qual é a diferença da dissertação expositiva para a dissertação argumentativa? A diferença é que na expositiva você só expõe o fato. Na argumentativa, você convence a pessoa que está lendo da tua opinião. Agora, você não deve deixar a pergunta para ele, porque ele não vai te responder nada. Que dia que ele vai te responder? Ele vai te mandar uma carta? Não vai fazer isso, não é?
Então vamos lá, ó. Continua aqui a nossa brincadeira. Olha o segundo parágrafo. O segundo parágrafo começa assim, ó. Por ser um poder democrático, o voto deve ser feito de maneira consciente, para que no futuro não gere problemas para a sociedade. Os eleitores têm a obrigação de analisar profundamente seu candidato em convicções e argumentos, para que sua cidade e seu país cresçam favoravelmente. Os candidatos também têm compromisso em relação aos eleitores e devem atender rigorosamente à necessidade, às necessidades públicas da população. E aí observa, olha o que eu analisei aqui, um leve empilhamento de ideias. Procure, no parágrafo de desenvolvimento, analisar as causas e consequências da problemática proposta, uma por parágrafo. Como assim? Observa o que aconteceu aqui. Um leve empilhamento de ideias. Então, no final das contas, ele acabou apresentando ideias a mais que deveriam ter no parágrafo. Porque a gente não tem aquela sequência básica em que a gente apresenta o tópico frasal, então tem lá, a minha ideia central, o tópico frasal, a minha tese. E eu vou apresentar argumentos para sustentar essa tese, não tem? Então, quando eu apresento dois argumentos, eu não tenho 2 parágrafos de desenvolvimento. Quando eu apresento 3 argumentos, eu não tenho 3 parágrafos de desenvolvimento. Então, o que isso significa? Significa que para cada argumento, eu tenho de ter um parágrafo de desenvolvimento. Porque eu vou desenvolver e vou aprofundar esse argumento. Então, se eu começo a apresentar mais de uma ideia por parágrafo, o que acaba acontecendo? Um empilhamento de ideias. E no final das contas, eu acabo sendo superficial demais e acabo não desenvolvendo nada. Estão entendendo? Da mesma forma que o camarada pode cometer o equívoco de pegar um argumento e continuar perpetuando esse argumento em outros parágrafos. E aí, no final das contas, o que acaba acontecendo? Acaba perdendo a força, ele acaba ficando fraco. E num simples analisar, você percebe que tanto num quanto o outro, o processo acaba ficando o quê? Superficial. Então, meu companheiro, é muito comum que o aluno acabe empilhando as ideias, porque acaba vindo, né, aquela tempestade de ideias que ele tem, ele não organiza num papel, não organiza num esboço, e aí ele não faz o escopo do texto, e ele acaba jogando aquilo tudo no texto, e ele acaba perdendo o fio da meada. Então, meu companheiro, você tem de se organizar. Se você apresentou 2 argumentos, você tem de ter 2 parágrafos de desenvolvimento. Se você apresentou 3 argumentos, 3 parágrafos de desenvolvimento. E não pode pegar o parágrafo de argumento aqui, quer dizer, de desenvolvimento, e começar a apresentar outras coisas. Não dá, porque aí você vai empilhando as ideias e isso faz com que o texto fique extremamente fraco, tranquilo? E aí vamos lá, ó. Olha o próximo parágrafo. Esse parágrafo aqui, ele é interessante. Olha só. Geralmente, esse tipo de relação não ocorre em alguns lugares do Brasil, seja por indignações ou certos atos de corrupção causando na população certas manifestações que, na maioria das vezes, muitos deixam de votar por estarem decepcionados com o partido e não buscam a melhoria através do voto. Caralho! Opa! Perdão pela expressão. Agora vem aqui, ó. Geralmente, esse tipo de relação não ocorre em alguns lugares do Brasil. Tá. Seja por indignações ou por certos atos de corrupção, causando na população certas manifestações que, na maioria das vezes, muitos deixam de votar. Opa, agora entendi. Mais ou menos. É o voto, né? Alguns deixam de votar por estarem decepcionados com o partido e não buscam a melhoria através do voto. Caramba! No final das contas, o que aconteceu aqui? Ficou extremamente truncado. Ficou esquisito o primeiro período. Deveria ter sido totalmente refeito. E aí vamos lá. O voto deveria ser apenas um direito e não uma obrigação,
pois aquele que não está interessado comparece à urna sem consciência do seu importante papel social, apenas pelo motivo da obrigação do voto, colocando em jogo o futuro do país. Mas sabe-se que, se o voto fosse livre, a maioria da população não compareceria às urnas, principalmente pelo desinteresse, considerando todos os políticos ladrões e indignos de receber os seus votos. E aí se liga. Tudo bem que aqui foi levantada a questão do voto obrigatório, como se fosse um voto cabresto. Ganhou ponto por isso, beleza, bacana, levantou a bola. Só que aí observa o quanto este texto aqui ficou repetitivo. O voto, o voto, o voto, o voto, o voto. Toda hora, a obrigação, a obrigação, a obrigação. Toda hora. Sem contar que aqui, ó, ele bota que a população não compareceria às urnas, principalmente pelo desinteresse, considerando todos os políticos ladrões e indignos de receber os seus votos. E aí, tem que tomar cuidado com esse pedaço, porque é uma situação de generalização. E quando você generaliza, você tem de tomar cuidado como você coloca isso no texto. Porque aqui, ao meu ver, parece que é a consideração que a própria pessoa tem. Então ela está generalizando. E no final das contas está dizendo que os políticos são ladrões e são indignos de receber votos. E olha só, todos os políticos, caramba, muito complicado isso daqui, não é? E aí olha só a análise que eu fiz. Eu até botei aqui que ganhou um pontinho, né? O primeiro período realmente ficou péssimo, né? Ficou confuso, seria válido reescrevê-lo. Por outro lado, a autora analisou a questão do voto obrigatório, uma das questões mais importantes quando o assunto é processo eleitoral no Brasil. Ponto para ela, beleza. Levantou em consideração o voto obrigatório. Mas vocês viram o quanto o texto ficou repetitivo? E aí, Sidney, o que eu faço? Porque, caramba, eu tenho a mesma dificuldade. Olha lá, vamos lá. Qual é o momento para você evitar essa repetição? É o momento do rascunho. Rascunho. Então, você só aprende a produzir bem um texto quando você pratica. Então, de nada adianta você ficar vendo a minha aula ou a aula de outro professor no cursinho presencial e não praticar, não produzir. Porque se você não fizer isso, já era. Você só aprende a escrever bem se você escreve o tempo todo. Se você não escrever, já era. E aí, você vai perceber que no começo, o seu texto vai ficar muito repetitivo. Então, o que você vai fazer para evitar essa repetição? Você vai pegar o rascunho e vai, cortar. E escrever bem é a arte de quê? De cortar palavras. Então, você vai cortar aquilo que está repetitivo. E vai utilizar sinônimos, vai utilizar pronomes, vai utilizar elipses. Você vai se valer dos elementos coesivos. Você não pode ficar repetindo várias vezes o mesmo termo, tranquilo? Então, vamos lá. Vamos continuar a nossa brincadeira. Agora chegamos a conclusão. E olha como é que a conclusão aqui até ficou bacana, porque ele começou com um elemento conclusivo. Portanto, e ainda colocou uma vírgula. Eu copiei na íntegra. Olha aqui, ó. Portanto, levando em fato os eleitores. Caraca, até anotei aqui, ó, a expressão levando em fato os eleitores está equivocada. Meu Deus do céu, o que significa levando em fato os eleitores? Muito louco, muito solto. Agora, o resto da conclusão ficou bacana. Olha só. Portanto, levando em fato os eleitores, é imprescindível que todos se conscientizem de que muitos não estão preparados para votar conscientemente. Isso é uma verdade. O eleitorado deve ser mais selecionado, votando apenas quando tiver convicção do seu ato, pois o voto é a arma mais vigorosa para mudar um país. E aí foi até bacana, porque eu sempre menciono com vocês que a conclusão ela pode ser finalizada com a frase de efeito. E foi exatamente isso que a autora aqui fez no caso. Mas essa estrutura, não tem nada a ver. Então, essa redação, vocês perceberam que ela perdeu em alguns aspectos. Então, provavelmente, ela até passaria, mas perderia muitos pontos. Tranquilo? Então, vamos lá. Considerações gerais.
que você sempre deve levar. Porque você vai perceber, o negócio é o seguinte: quando a gente pensa no texto e na nossa redação aí para o Enem, e não só a redação para o Enem, mas para qualquer vestibular e para qualquer concurso público, a redação é muito importante. Vai, na verdade, separar o joio do trigo, vai definir quem vai passar nas cabeças e quem não vai passar até. Então, você sempre tem de trabalhar, tem de ser um trabalho, ó, hercúleo, tem que estar ali, ó, praticando o tempo todo. Sidney, já vi essa aula. Veja quantas vezes for necessário. O conhecimento tem que ficar massificado. No final do curso, você deve chegar para o professor da sua escola e falar assim, ó, hoje eu quero dar aula disso. Porque você viu tantas vezes a aula que você está preparado para dar aula daquilo até. Não só para poder fazer a prova não, mas até para poder dar aula. E aí, olha só, cuidado ao repetir palavras muito próximas, pois isso mostra pobreza vocabular. Procure sinônimos, procure as elipses, procure os pronomes coesivos. Não repita as palavras próximas. Não tem como você evitar a repetição. Afinal de contas, se você está apresentando um argumento e vai desenvolver aquele argumento, em algum momento você vai mencionar alguma palavra que já foi escrita. Se você vai fazer a retomada da introdução e a síntese do tema, em algum momento você vai também repetir uma palavra. Agora, repeti-la várias vezes e ainda mais próximas, não tem como. Você tem de se policiar em relação a isso. Agora, olha aqui. Procure estabelecer um número equilibrado de linhas nos parágrafos. Gente, nós estamos trabalhando num universo de até 30 linhas. Até 30 linhas. Então, vocês devem tomar cuidado com isso. O ideal é que vocês produzam dentro de um universo de 4 a 7 linhas. Fugir um pouquinho disso? Tudo bem. Mas o ideal é que você produza de 4 a 7 linhas. E você tem de manter, ó, um padrão, porque você tem uma apresentação visual. E se você consegue manter uma apresentação visual bacana, poxa, você vai conseguir uma excelente nota, tendo em vista que a gente tem a parte da macroestrutura e a parte da microestrutura. E caramba, para a parte da microestrutura, ele só vai, no final das contas, ali te roubar 200 pontos. Então, meu companheiro, se você conseguir uma boa estrutura macro, pode ter certeza, você está garantindo uma boa nota. Vamos lá, ó. Aprofunde a análise de causas e consequências do tema proposto. Isso vai fortalecer a sua argumentação. Como é que você vai aprofundar? Fazendo as leituras que eu falei, lendo os editoriais, lendo estas revistas. É assim que você vai fazer. Então, é sempre bacana você ter um discurso de uma autoridade, é sempre bacana você ter um caso de um dado estatístico, é sempre bacana você promover as causas e consequências, os prós e os contras, mas para isso você tem de ter conhecimento. E para ter conhecimento, só lendo e lendo e lendo e lendo e lendo e lendo e lendo. Por sorte, aqui eu vou trazer alguns textos para a gente poder analisar. Mas, de repente, nem todo aluno tem essa oportunidade. E aí, imagina, você já está anos-luz na frente dele. E vai ficar mais ainda se correr por fora, se correr por conta própria. Tá? Então, vamos lá. Ó. Vamos avaliar agora uma redação perfeita. Produzi aí para vocês uma redação perfeita. Uma redação perfeita. Tomei todo o cuidado de todas as técnicas que a gente tem e fugi um pouco do senso comum. Vamos lá, ó. Iniciei com sabe-se quê? Com é notório o quê? Com é de conhecimento geral o quê? Não iniciou. E aí tem o tópico frasal que não necessariamente precisava ser acobertado por um elemento introdutório. Qual é o único parágrafo que precisa de um elemento? É a conclusão, que precisa de um elemento conclusivo. Os demais, não precisam. Nós podemos utilizar, são expressões-chave que vão dar sustentação, mas não há necessidade e é obrigação. Agora, vem aqui comigo, ó. Olha como é que começa o texto. A comemoração ao dia 7 de setembro perdeu para a maioria dos brasileiros, e aí olha só que bacana isso, ó. A comemoração ao dia 7 de setembro perdeu para a maioria dos brasileiros o sentimento essencial de independência. Beleza, para aqui, ó.
Não perdeu para todo mundo. Perdeu para a maioria dos brasileiros. E por que isso? Para e pensa. Imagina o teu avô, que é militar. Adora cantar o hino, adora o desfile, adora tudo. Ele é militar, vai morrer militar. Meu parceiro, ele não perdeu o sentimento. O cara foi para a guerra. Ele vai perder esse sentimento cívico? É óbvio que não. Agora, quando a gente coloca para a maioria dos brasileiros, primeiro que eu não estou generalizando, não estou dizendo todos os brasileiros, mas eu estou mostrando que para a maioria mudou sim. E a gente sabe que mudou, porque a gente faz parte desse aspecto. Aí vamos lá, ó. Para ser mais um feriado qualquer, ou seja, uma oportunidade de fugir aos compromissos do trabalho ou da escola. Então, olha só que tópico frasal bacana. Estamos dizendo aqui que a comemoração ao dia 7 de setembro perdeu a essência da independência para a maioria. Para ser o quê? Para ser um simples motivo de feriado em que eu vou fugir do trabalho ou vou fugir da escola. Caramba, forte isso, hein? Mas é uma verdade. E aí se liga, a estrutura que nós tínhamos trabalhado tinha sido a estrutura dentre tantos motivos relevantes, dentre tantos fatores relevantes, vírgula, destacam-se 2 pontos. Lembra disso, não é? Só que é o seguinte, fugir um pouquinho para você ter outra ferramenta para poder utilizar no dia da prova. Então, olha aqui, ó. 2 hipóteses podem ser apontadas para esse fato. Que fato? O fato que nós acabamos de apresentar aqui. O desinteresse, né, na relação da essência da independência. Beleza. Aí observa, quando é colocado aqui 2 hipóteses, ou seja, nós vamos apresentar 2 causas para poder sustentar essa consequência que foi apresentada aqui, ou seja, nós vamos colocar 2 argumentos para poder sustentar essa nossa tese, essa nossa opinião, eu estou mostrando obrigatoriamente que eu terei 2 parágrafos de desenvolvimento. Se eu apresentar 3 ou 4, pô, já enfiei os pés pelas mãos. Porque eu estou botando aqui, estou fazendo questão de colocar que são 2 hipóteses. Então não posso dar mole, não é? E aí observa, 2 hipóteses, para 2 pontos, e a gente começa, ó, o descrédito nas autoridades. Esse daqui é o meu primeiro argumento. O descrédito nas autoridades, que não conseguem ou não querem solucionar a condição de precariedade de boa parte do povo. Então é por isso, pô, tem descrédito porque eles não resolvem nada para o povo. E o enfraquecimento da consciência nacionalista. Então o primeiro argumento é o descrédito nas autoridades. O segundo é o enfraquecimento da consciência nacionalista, a qual não tem sido adequadamente estimulada nas escolas ou pelos meios de comunicação. Então, o texto aqui já dá um prenúncio do que vai ser trabalhado. Não foi só o fato de apresentar o descrédito e o enfraquecimento, mas eu já mostrei, de certa forma, por que tem um descrédito e por que tem essa questão do enfraquecimento nacionalista. O que a gente vai fazer agora? A gente vai desenvolver e aprofundar. Porque apresentar, nós já apresentamos. E aí vamos lá. No próximo parágrafo, o que nós vamos fazer com certeza? Trabalhar o descrédito nas autoridades. Então vamos lá, ó. A situação de crise socioeconômica, e aí olha que bacana, a situação de crise socioeconômica, porque passam milhões de brasileiros, é atribuída por muitas pessoas aos governantes. É fato. A gente joga logo para o descaso das autoridades, joga logo para os governantes, a culpa do Brasil está assim, é dos governantes. Pronto, acabou. Estes quem? Os governantes. Vamos pensar na nossa aulinha de coesão textual, ó. Estes, o termo mais próximo, por sua vez, demonstram um certo descaso quanto ao problema daqueles. Daqueles quem? Dos milhões de brasileiros. Uma vez que as medidas políticas tomadas pelas autoridades, aí olha que bacana, autoridades para evitar a repetição da palavra governantes, pelas autoridades responsáveis são atitudes
paliativas, que não visam a resolver os problemas em sua origem. Então, no final das contas, é aquela obra para inglês ver. O camarada está com um problema de saneamento básico na rua dele, problema de esgoto. Aí o que o prefeito, o que o vereador, o que o deputado faz? Manda alguém lá para passar um picha ali na rua, né? Fica bonitinho ali naquele primeiro dia ali, na verdade fica bonitinho na época da eleição. Passou a eleição, o asfalto já descascou, já voltou a ter vazamento de novo, porque no final das contas ele não resolveu o problema de saneamento básico. Ele não pegou, não fez uma obra, não abriu ali, não tirou aquelas manilhas, ou não colocou manilhas, porque de repente até não tinha ali um saneamento básico, não tinha ali um sistema de esgoto. E no final das contas, o problema voltou? Voltou, é óbvio, porque nunca foi resolvido. Foi apenas um aspecto que? Paliativo. É aquele negócio do camarada ir lá, ó, pô, meu filho, pô, você me ajuda aí, você vota em mim que eu te dou um dinheiro, você vota em mim que eu, pô, de repente te arrumo um trabalhinho ali para trabalhar, para dar uma panfletada, para balançar a bandeirinha. Aí o camarada te promete mundos e fundos, né? Te promete que vai te dar um cargo. Muito cuidado, né, meu companheiro? Cuidado para não ser enrolado, porque no final das contas, essas atitudes não vão resolver em nada e é só para você cair na mazela, tranquilo? Aí, olha só que bacana essa estrutura aqui, ó. Em função disso, a demonstração de que a relação da introdução, do desenvolvimento e da conclusão não é uma estrutura só do texto de forma ampla e larga. Essa relação de introdução, desenvolvimento e conclusão, ela faz parte do parágrafo. Os parágrafos, no final das contas, se você reparar, eles vão ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Por quê? Porque o texto é escrito em prosa, ele tem estrutura linear o tempo todo. E aí observa, quando a gente fala em função disso, olha a conclusão do processo. É uma conclusão, é um arremate. Em função disso o quê? Do que foi apresentado aqui, desse descrédito que a gente tem diante do descaso das autoridades. O sentimento de descrédito de boa parte da população por seus representantes acaba se refletindo em um desinteresse pelos aspectos nacionais. E quando a gente fala aspectos nacionais, não é só a questão ali do hino nacional, a questão do 7 de setembro, a questão, né, esqueci o nome, cara, como é que pode? Que o camarada vai lá desfilar, do desfile, né, nacionalista, coisa e tal. Não é só isso. Ele vai perdendo, de certa forma, também, o aspecto nacional como um todo. Ele, vou votar para quê? Não sei o quê. Ele perde essa crença. E aí isso o afasta, e no final das contas, quando a gente se afasta do processo político, nós nos transformamos nos piores analfabetos. O pior analfabeto é o analfabeto político. E você, jovem, está aí, ó, para mudar o Brasil. Mas tem de mudar de forma correta, de forma certa, tá? Não é ficando alienado, não. Então, vamos lá, ó. Continuando aí. Agora, o que a gente vai falar? A gente vai falar do enfraquecimento nacionalista, que foi o segundo argumento a ser mencionado. Então, olha aqui. Outro fator. E aí, você está vendo que ele está trabalhando um valor de soma. A gente já sabe que dentro desses parágrafos de desenvolvimento, a gente pode utilizar expressões de ênfase, como cabe salientar que, vale ressaltar que, é importante frisar que, ou podemos utilizar expressões de soma, como outro fator, como além disso, e elementos de oposição, de contradição, que a gente bota por outro lado, contudo, porém, entretanto, e por aí vai. Aí vamos continuar nessa linha progressiva aqui do texto, ó. Outro fator responsável pela banalização do sentimento nacionalista é a gradual ausência de estímulo nas escolas. Nas escolas. Aí, olha que bacana. Lembra dos elementos ensofóricos? Das marcas temporais? Isso é sensacional, porque quando ele coloca aqui o antigamente, ele vai colocar como era e depois vai mostrar como é. Então, olha só, antigamente
eram comuns os desfiles a fim de se valorizar o sentido, ou o sentimento, ele poderia ter colocado ali, ó, o sentido cívico do feriado. O hino nacional era frequentemente executado por alunos e professores antes do início das aulas. Hoje, e aí olha que bacana, então, antes era assim, e agora? Hoje, poucos alunos conhecem integralmente a letra do hino e os desfiles praticamente não ocorrem. Olha só, eu estava buscando essa palavra naquele momento, ó, desfiles. Então, é mesmo, isso é verdade. Antigamente, cantava-se o hino nacional todos os dias na escola, até que passou a ser apenas a segunda-feira e hoje em dia nem se canta mais. Apenas no colégio militar que isso acontece. Se não for um colégio militar, nem tem mais. A pessoa, mas e aí? Isso está errado? Está certo? Gente, é uma questão que você deve avaliar. Porque o conhecimento depende de você. Você não deve ser um reprodutor daquilo que eu penso. É claro que nós vamos procurar trabalhar aqui alguns aspectos. Mas você deve pensar por conta própria. E aí? Isso é ruim ou isso é bom? Ah, professor, isso é bom porque eu não tenho que gostar mesmo da ditadura. Ué, quem disse que isso daqui tem a ver com ditadura? Tem a ver com civismo, com patriotismo. E aí? É legal então não cantar o hino e ficar o tempo todo no WhatsApp? E aí? Você que tem que saber o que é melhor, o que é pior para você. Ah, mas professor, isso é bom para mim, é bom ficar no WhatsApp. Ué, até que ponto? Então vamos lá, ó. Estou aqui para dar lição de moral a ninguém, né não? Então vem aqui comigo e vamos fazer a conclusão e entender como é que ela funciona. Como eu sempre falo para vocês, o último parágrafo do meu texto é obrigatoriamente o meu parágrafo de conclusão. Então tem de ter um elemento conclusivo. Hoje eu utilizei em função dos aspectos apresentados, vírgula. Tá vendo? Que bonito. O povo brasileiro vem a cada ano perdendo o espírito nacionalista devido a diversas decepções políticas e a falta de incentivo patriótico nas escolas. Como consequência desse processo, o feriado de 7 de setembro perdeu para muitos a devida importância. Então, até aqui, o que a gente fez? A gente fez uma retomada da introdução e, de certa forma, uma síntese do tema. Mas a tua redação, ela é expositiva ou ela é argumentativa? Ela é argumentativa. Você tem ou não tem de se posicionar no último parágrafo? Tem de se posicionar. E aí, olha que bacana. É preciso, entretanto. O que a conjunção entretanto significa? Significa adversidade, oposição. Então, é preciso, entretanto, que o sentimento de amor à pátria não esmoreça no coração dos brasileiros. Então, tudo bem, está geral perdendo, porque a gente tem motivo para perder mesmo. Descaso das autoridades, um monte de coisa aí acontecendo. Então, estou perdendo o sentimento cívico. Entretanto, o sentimento de amor à pátria não pode esmorecer, pois é exatamente disso que se aproveitam os corruptos, os verdadeiros inimigos do Brasil. E observa, não estou dizendo aqui que todos os políticos são corruptos. Eu estou dizendo que tem corruptos. E que esses corruptos são quem? Os verdadeiros inimigos do Brasil. Olha que sensacional. E o texto ainda foi finalizado com a frase de efeito. Caraca, isso deixa ou não deixa uma marca no avaliador? Deixa uma marca no avaliador. E aí ele percebe, caramba, olha que texto bem elaborado, olha que texto bem escrito. Ele apresentou os argumentos, desenvolveu de forma clara, fez uma retomada e uma síntese do tema e no final das contas ainda se posicionou. Tudo bem que está todo mundo deixando de ter crédito aí no processo do patriotismo, do civismo, mas a gente precisa mudar isso, até mesmo porque é diante disso que os aproveitadores, os corruptos, vão nos derrubar. E quem são esses corruptos? Esses sim são os verdadeiros inimigos do Brasil. Olha que bacana isso, olha que bonito,
Olha que texto belo. Então, meu companheiro, estude esse texto, olhe esse texto com calma, perceba todas as suas nuances, todas as suas peculiaridades e perceba como o texto foi bem redigido e bem escrito, tá? E para finalizar aí, ó, você nunca sabe que resultados virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Bem propício para os textos que nós trabalhamos aqui. Meu companheiro, se você não fizer nada, já é fazer alguma coisa. E esse não fazer nada não vai te trazer benefício nenhum. Então, se você quer um objetivo, quer uma conquista, você tem de fazê-lo agora. Porque é o seguinte, muitos deixam passar. Quando eu tiver 30 anos, aí eu corro atrás de um trabalho. Quando eu tiver mais velho, aí sim eu me preocupo com a faculdade. Não sei o quê. E você está deixando o tempo passar, está deixando de atingir uma maturidade que você pode atingir por conta própria e está deixando de conquistar objetivos mais cedo. Quanto mais cedo você conseguir os teus objetivos, mais fácil você vai conseguir construir uma família, mais fácil você vai conseguir seus bens, de repente, materiais, que você quer uma casa, um carro, uma casa de praia, uma viagem para a Europa. E aí, por diante, meu companheiro. Agora, se você deixar para buscar isso mais velho, você vai ter dificuldade, porque aí você vai ter família, vai ter filho, vai ter trabalho, vai ter faculdade, vai ter tudo para te atrapalhar. Então aproveita que nesse momento você está com a faca e o queijo na mão. Então não deixa passar batido, tá? É isso aí, meu companheiro. Espero ter contribuído um pouquinho para a aquisição do teu conhecimento. Acho essa aula de extrema relevância para você que está trabalhando aí texto e tem dificuldade, porque você está vendo um texto com erros e um texto perfeito. E vira e mexe eu vou fazer isso aqui com vocês, tá? Nas próximas aulas, provavelmente a gente já vai até entrar na esfera da microestrutura, para a gente poder aprender a questão da ortografia, a questão da regência, a questão da concordância, a questão da pontuação, a questão da crase e nunca dar mole para o avaliador amaldiçoado que quer nos derrubar. Então é isso daí, meu companheiro. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Fala, galera. Gostou da aula? Curta e compartilha.